Olá, queridos professores da Escola Sabatina dos Primários. Nós apresentaremos a seguir algumas dicas para você trabalhar com eles durante esse trimestre. Nós sabemos que algumas situações vocês estarão online e outras presenciais, então nós daremos aqui algumas dicas para vocês trabalharem das duas formas, ok? Nós trouxemos aqui algumas sugestões para vocês passarem as lições. Nós escolhemos 3 lições de maneira especial, uma sobre comunidade, uma sobre serviço e uma sobre adoração. A lição que vai falar sobre comunidade, ela é a lição de número 2, que se refere à fuga na prisão. Para essa lição, nós trouxemos aqui alguns itens que vocês podem estar trabalhando com eles. Inicialmente, a ideia é vocês realizarem atividade preparatória. Nunca se esqueçam, para todo o trimestre, vocês estarão utilizando o auxiliar e também a lição do aluno, ok? Então, todas essas dicas, né, a começar da atividade preparatória, que eu já vou falar em seguida, elas estão contidas principalmente aqui no auxiliar, né, do professor. Então, essa atividade preparatória, ela inclui a fixação, né, da mensagem central, ou seja, na igreja nós aprendemos que Jesus é muito importante para nós. Então, essa ideia de assimilar os ensinamentos de Jesus, né, para que isso ocorra já inicialmente, antes mesmo de você passar a lição, o auxiliar sugere uma atividadezinha. Nós temos aqui uma garrafinha de água, um copinho e aqui um corante, né? Você então coloca ali no copinho a água com o corante e você coloca um papel que absorve mais, né? A gente pode perceber que ele absorve rapidamente e também um papel que ele absorve com menos rapidez. Então, os dois papéis estarão ali no copinho e eles vão observar então essa dinâmica, ok? Isso pode ser aplicado da seguinte forma: algumas pessoas, elas aprendem mais rapidamente de Jesus, elas estão sedentas da palavra. Outras pessoas já não tanto. Então, essa dinâmica vai assim auxiliar você bastante no sentido de dar esse paralelo para eles em relação a esse ensinamento, ok? Então, dentro ainda desse contexto, você já pode começar, então, a trabalhar a questão da lição. Então, essa lição, né, a fuga da prisão, como eu já disse, ela vai contar a história dos apóstolos que foram presos porque eles estavam o quê? Tentando fazer com que as pessoas assimilassem, né, o conhecimento de Jesus. Então, eles queriam que, assim como eles, né, já tinham aprendido sobre a palavra de Deus, que os outros também aprendessem sobre isso. Então, eles ensinavam nos templos. Só que os líderes do templo, eles estavam assim muito irritados com os apóstolos. Eles não queriam que eles fizessem isso, né? Que eles ensinassem sobre Jesus para as outras pessoas. E o que eles fizeram então? Eles mandaram prender os apóstolos, né? Então, a gente confeccionou aqui uma caixinha que, na verdade, vocês vão perceber que essa caixinha já esteve no trimestre anterior. Numa outra lição, se não me engano, do jardim, né, onde nós contamos a história de José que foi preso. Então, para vocês verem, né, verificarem essa dinâmica que a gente pode fazer entre as classes com os materiais. Então, é a mesma prisão, na verdade, os mesmos personagens, né, só que agora aqui eles estão fazendo, às vezes, né, dos apóstolos, e aqui nós confeccionamos um a mais, que é o anjo. Então, eles foram feitos com caixinhas de leite, envoltas, né, com material de EVA e um lencinho de TNT. E a caixa também, uma caixa de papelão simples, e a gente fez aí, então, uma frente com EVA. Então, a ideia é contar a história de que, naquele momento, os apóstolos foram presos, mas Deus enviou um anjo no meio da noite e libertou esses apóstolos. No dia seguinte, quando os líderes do templo foram lá para, né, ver como é que estava a situação deles presos, para soltá-los, inclusive, eles perceberam que a prisão estava vazia.
né? Não havia nenhum sinal de arrombamento, a porta estava trancada, todos os guardas que foram designados para estarem ali à frente da prisão estavam lá, né, guardando a prisão, não viram nada, não perceberam nada. Ou seja, né, Deus operou um milagre ali da libertação para aqueles apóstolos e eles então foram soltos e continuaram a pregando, né, continuaram assistindo a comunidade, né, a lição fala sobre a comunidade. Então, assistindo a comunidade no sentido de ensinar a palavra para eles, ok? De levar o evangelho e a salvação para eles também. Então, a lição, vocês podem estar utilizando esses materiais. É um material bem prático para você utilizar online, né? Você não precisa, talvez, pode, lógico, fazer adaptações aí em relação aos personagens. Então, essa daí é uma sugestão. Na sequência dessa lição, a gente tem o aplicando a lição. Por que é importante você fazer esse momento, essa dinâmica do aplicando a lição, que também está contido no auxiliar? Nesse momento, você vai fazer alguns questionamentos, levar umas situações, problemas para eles, né? Você pode lançar, né, também online e questionar com eles sobre as ideias que foram estudadas ali naquela lição. Nesse caso, o próprio auxiliar, ele sugere uma situação em que o primário, né, você está assistindo, né, o seu aluno está assistindo, vamos supor, ou qualquer outra pessoa está assistindo um filme que é muito violento, ele está na casa do amigo e tal, e aí ele não, o que ele faz? Ele vai, né, vai ficar quietinho, ele vai falar, então você lança essa dinâmica, e então vai então, nesse momento que você vai perceber se ele realmente assimilou aquilo ou não, tá? No caso, obviamente, a gente espera que eles, né, realmente falem, né? Assim como os apóstolos não foram bloqueados pela prisão, né? E que eles também não sejam bloqueados por sentimentos de vergonha ou de medo de falar, né? Que eles não tenham realmente medo de pregar a palavra. O próximo passo em relação à passagem da lição é o compartilhando a lição. Então, uma vez que ele já estudou, né, a lição, né, com a gente, que ele fez nós fizemos aí um preâmbulo, estudamos a lição, aplicamos a lição, o próximo passo, então, é realmente o compartilhando a lição. O próprio auxiliar também traz uma outra dica. No caso, seria para fazer um cartaz. Se você tiver online, você pode fazer um papelzinho do mesmo jeito que eu fiz aqui, né? Pode ser uma folhinha de sulfite. Você vai colocar ali do lado algumas letras. E nessas letras, você eles vão dizer para você o que eu sei sobre Jesus. Então, a partir dessas letras, por exemplo, você colocou ali o A. Então, eles sabem sobre Jesus, que Jesus é o quê? Amor. Então, eles falando, né? Pode ser ali, eles estão na casa deles, eles falam, eu acho que Jesus é amor. Então, você escreve amor e faz um desenho ali sobre a referência daquele significado. E aí você vai, pode ser Jesus é comunhão, Jesus é perdão, enfim. E aí você vai colocando, se você não quiser desenhar, você pode também já deixar algumas figuras cortadas que fazem referência aos itens que você já deixou pré-programado e monta esse cartaz. Então a ideia do compartilhar é que eles tenham esse cartaz, inicialmente, você vai questionar com eles aonde que a gente poderia colocar esse cartaz para que a gente ensine também, né? Então, a ideia da mensagem central é isso, eles ensinarem a comunidade. Então, algum lugar que eles acham que seria interessante colocar esse cartaz para que as pessoas também aprendam o que é Jesus, ok? Então, se você está online, eles podem tirar a foto, você mesmo pode tirar uma foto desse cartaz, envia para eles e eles podem partilhar esse cartaz online para as pessoas que ainda não conhecem Jesus, para eles entenderem que Jesus é tudo isso e, lógico, muito mais do que isso, ok? Então, eu passei para vocês aqui uma sequência completa da passagem da lição, tá? Desde o início até o final. A seguir, eu vou mostrar mais duas sugestões para vocês em relação às lições, mas sem ter esses complementos. Mas não se esqueçam, o auxiliar traz todas as dicas para vocês fazerem tudo isso com todas as lições, ok?
Muito bem. Uma outra ideia que nós trouxemos aqui é esse cenário aqui. Esse cenário, ele vai falar sobre a história, a lição de número 5, melhor do que ouro. Nessa lição, a história traz a mensagem, né, de que a mensagem do serviço, na verdade. Então, como que nós ajudamos as pessoas, né, através daquilo que nós podemos fazer? Então, Pedro e João, eles estavam indo em direção ao templo. Então, nós colocamos duas roupinhas ali que podem, né, ser utilizadas por crianças, se você tiver presencial, e uma roupinha aqui pelo aleijado, né? Se caso você não tiver presencial, se você tiver, né, algumas crianças ali, filhos talvez, né, que possam encenar, ou quem sabe até o seu marido pode ser o aleijado, enfim, você pode trabalhar aí com a sua criatividade. Então nós colocamos aqui, na verdade, esse cenário ele representa a porta formosa, que era uma das portas do templo. Então Pedro e João estavam entrando por essa porta e eles se depararam ali com o aleijado que ficava pedindo esmolas. Na verdade, esse aleijado ele já tinha vindo ao templo anteriormente, porque ele queria ser curado por Jesus. Mas quando ele chegou no templo, Jesus já havia sido crucificado. Então, ele ficou ali somente, né, no intuito de pedir as esmolas. Só que, quando ele lançou a mão para pedir a esmola para Pedro e João, Pedro e João eles disseram que eles não tinham nem prata nem ouro, mas eles poderiam oferecer algo melhor, e então pediu para que ele se levantasse, né? E ali foi operado um milagre através do Espírito Santo, e as pessoas do templo também se regozijaram, porque na verdade esse era o primeiro milagre depois que Cristo havia morrido e ressuscitado. E finalmente nós temos aqui uma última ideia, né, de sugestão para a passagem da lição, que são coisas que você pode angariar ali dentro da sua própria casa, tá? Então nós trouxemos aqui a lição de número 12, que é finalmente em segurança. Lógico, a gente tem aqui nem tudo que você tem, né? Talvez eu trouxe algumas coisas que você pode também não ter em casa, mas você pode, se puder, confeccionar. Nós confeccionamos esse machadinho aqui em EVA, ele tem até uns ímãs aqui. Porque nessa história, um israelita, ele estava ali, né, fazendo algum trabalho ali, e ele então, quando ele estava usando o seu machado, acidentalmente o machado se deslocou, né, da madeira. E aí o que aconteceu? Esse machado foi em direção ao rosto de outra pessoa, e essa pessoa veio a falecer. Quando esses acidentes aconteciam, a pessoa que provocou o acidente, ela era condenada à morte, era vida por vida. Então, o que eles precisavam? Jesus já sabia que essas situações poderiam acontecer, e ele já tinha ordenado até para os apóstolos fazerem o quê? Cidades de refúgio. Então, você pode também imprimir algumas plaquinhas, né, indicando que naquela época tinha, então, essas cidades onde essas pessoas eram acolhidas em situações como essa, porque, na verdade, essas pessoas, se elas não fossem para o refúgio, elas seriam mortas. E aí, o que acontece? Eles esperariam ser decidido ali a sua liberdade ou não, mas, em geral, eles só eram libertos depois que o próprio sacerdote tivesse morrido, e aí entraria uma nova lei em relação a isso. Outra ideia que vocês podem estar trabalhando com ele é até a montagem, né? Você tem um lençol e você pode ali trabalhar junto com eles na confecção de uma tenda em casa, né? Eles entram, fazem uma tenda e entendem que aquela tendazinha que eles estão ali dentro também é um lugar de refúgio. Criança gosta muito, né? Eu, principalmente, sempre brinquei muito com minhas crianças e com meus netinhos. A gente vai ler a liçãozinha da escola sabatina na tenda, a gente vai ler a Bíblia, a gente brinca de orar ali. Então, é legal porque eles já têm essa noção também de refúgio, de acolhimento, ok?
Outra ideia que é importante que a gente passe para eles durante essa lição é a questão do refúgio que a gente pode ter, né? Como a gente pode fugir de Satanás. Então, a gente sabe que a gente pode, na igreja, quando a gente mantém a comunhão pessoal com Deus, através da oração, né? Através do estudo da Bíblia. Então, todos esses são refúgios importantes para a gente se manter longe de Satanás. Outro refúgio que Deus também providenciou para nós é o nosso lar, né? Então Jesus, ele né, preparou, né, o papai e a mamãe ali para a gente ter ali os nossos cuidadores, né? E eles ensinam também para nós sobre o amor de Jesus. Outra coisa uma outra ainda ideia, uma outra sugestão que a gente pode trabalhar e fixar bem na mente da criança essa ideia do refúgio é o próprio Senhor e Salvador. Então, Ele é o nosso refúgio. Então, quando nós estamos tristes, cansados, quando nós estamos assim, né, nos sentidos de desprotegido, quando nós pecamos, né, nós sabemos que Deus nos salva, nos refugia, né, de todo o mal. Então, é importante que as crianças entendam isso também. Então, sempre tendo alguma figura, alguma imagem que vocês possam estar trabalhando com eles. E, finalmente, a gente também pode estar comentando com eles até a questão dos refugiados, né? Inclusive, uma das nossas ofertas, né, desse trimestre vão para refugiados que entre Estados Unidos e Canadá. Então, que as crianças também orem por esses refugiados, né, que estão em situações bem tristes e complicadas. E, finalmente, para você fechar essa lição, a gente pode mostrar para eles, né, e dizer para eles, se você quiser também imprimir, como eu fiz aqui, imprimir uma imagem, né, de Jesus voltando, finalmente nós vamos ter um refúgio eterno, e esse refúgio eterno é o céu. Então, ali nós não precisaríamos mais ter cidades refúgio, nós não precisaríamos orar mais pelos refugiados, nós não precisaríamos mais fugir de Satanás, enfim, nós teremos ali um refúgio para sempre com Jesus. Então, essas são algumas sugestões, queridos. Todas as ideias, a grande 99% das ideias que eu apresentei aqui para vocês foram retiradas do auxiliar e da própria lição. Então, não se esqueçam de ter sempre em mãos essas ferramentas que são muito importantes e que com certeza vai ser para vocês de grande valia. Um bom trimestre, que Deus os abençoe.